fez, vamos harmonizar os nossos corações com o hino da nossa amada Irmã Sheila. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar como os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitiva sua dor. Como bons samaritanos, e a Sheila nos guiar, seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Vamos agora à palestra. Boa tarde, amigos. Muitas saudades. A saudade é imensa de estarmos juntos novamente, mas enquanto isso não acontece, Deus nos dá a possibilidade de estarmos nessa tarde reunidos. Vamos primeiramente pedir aos bons espíritos por todos nós. Vamos para aqueles que estão se sentindo com muitas dificuldades neste domingo, porque domingo é um momento onde as mais difíceis situações aparecem no meio familiar e no meio íntimo. Então vamos neste momento nos abrandar, nos aquietar, colocar a mão em nossos corações e dizermos: queridos benfeitores espirituais, querido amigo protetor, que nos momentos difíceis está sempre conosco, nos orientando. Neste momento, Senhor, nós te pedimos para que sejamos envolvidos em energias amoráveis, em energias benfeitoras, para que o nosso sistema nervoso possa voltar ao normal, para que nossas alegrias voltem ao normal, que a nossa fé seja reequilibrada e todas as nossas energias físicas se voltem para o melhor acomodamento da nossa vida e dos nossos sentimentos. Para aqueles que estão atravessando dificuldades grandes neste dia, pedimos, Senhor, que sejam envolvidos pelo nosso amor e pela Tua generosidade, para que ao sermos conectados possamos nos sentir melhor. Graças a Deus. Bem, meus amigos, domingo é um dia mesmo muito difícil para todas as famílias. E o tema desta tarde chama-se Justamente
Luta em família, a redenção do homem na terra. Nossa, olha só que tema! Ele está dizendo que a família é a redenção do homem na terra. Quer dizer, a elevação, a suprema coisa que tem na terra. Mas, para começarmos a nossa conversa, como são bem-vindos os espíritas, os espiritualistas, os ateus, todos e qualquer pessoa, nós vamos explicar algumas coisas para que o texto tenha sentido, porque senão às vezes fica parecendo ficção científica para aquele que não comunga da nossa fé e dos nossos conhecimentos. Temos a esclarecer que às vezes é muito confuso a diferença entre uma pessoa ser espiritualista e uma pessoa ser espírita. Qual seria mesmo a diferença? O espiritualista, ele acredita na vida após a morte, ele acredita no Ser Supremo, ele dá só outros nomes para alguns termos, mas ali ele coloca a sua fé e o seu comportamento. O ateu também, ele pode até não acreditar em um Ser Supremo, mas ele também tem um modo de proceder que vai dizer se condiz ou não com um comportamento justo, cristão e muito digno. Então aqui os meus respeitos a qualquer colocação em que você se encontre. Para os espíritas, a diferença do espiritualista é que aquele que estuda a doutrina, que já assimilou certos conhecimentos, ele sabe que nós acreditamos na reencarnação, nas vidas sucessivas e na lei de causa e efeito. Para toda ação, uma reação. Isso quer dizer que nós acreditando nas vidas sucessivas, nós sabemos também que o Criador que fez, o nosso Deus, que fez todo o universo, que envolveu o universo em todas as suas maravilhas, também é o Criador do nosso pequenino planeta, porque já está provado pela astronomia que nós temos milhões de outras galáxias nesse universo imenso. Mas no nosso pequeno mundo, chamado Terra, hoje nós estamos em muitos habitantes e aqui é que nós vamos verificar que a natureza, o natural, já nos ensina a beleza e o encantamento das leis divinas. Então, se nós cremos que na vidas sucessivas, ora, isso remete que nós já tivemos várias outras vidas, várias outras famílias, que já fomos filhos, que já fomos pais, que já tivemos muitos filhos, muitos encontros, porque aqui, sendo uma escola, é nessa união fraternal, nesse convívio social, é que nós vamos simplesmente aperfeiçoar o nosso conhecimento e a nossa vida moral, segundo as leis do Cristo. Então, a família é um tema muito interessante, porque quando nós compreendemos a importância desse acontecimento, talvez a gente olhe para a família com mais respeito. E para alguns, quando já se dispersaram, eles talvez ainda não compreendam tudo que está associado a essa programação conjunta que nos une para vivermos próximos aos outros. E como Jesus falava muito sobre o próximo mais próximo é justamente aquele que está em família, porque ele é tão próximo de nós que ele nos conhece, ele sabe as nossas qualidades, sabe os nossos defeitos, e ali nós somos, às vezes, por compromissos de vida passadas e outras experiências, nós podemos ali conviver
para tentar aparar as arestas a que fomos chamados a responder. Quando constituímos uma família, no primeiro momento, para aqueles que vão buscar ter filhos, porque a família não é só filhos, são irmãos, são tios também. Geralmente, nós estamos associados a uma característica familiar, ou melhor, uma dificuldade ou às vezes uma qualidade familiar. Ou seja, nós também somos unidos não só por compromissos anteriores, mas para aprendermos nesta família as dificuldades que geralmente são comuns a todos. Por exemplo, uma família que é muito orgulhosa, são todos orgulhosos, e aí temos que vencer o orgulho, e é uma característica daquela família. Então, é sinal que todos ali estão trabalhando no sentido de resolver essa problemática. Também estamos na encarnação com uma disposição que foi feita uma programação para nós para virmos naquela família. Então não há família errada. Não há família errada porque Deus e os bons espíritos, eles não erram. Eles simplesmente unem as nossas necessidades para que em conjunto podemos nos alavancar e sair da problemática que é comum a todos. Não quer dizer também que muitas vezes há espíritos dentro da família, dentro da programação familiar, que não têm dívidas de reencarnação passadas dentro daquele seio familiar. São aqueles espíritos que são colocados ali para que ou a família também se sinta amparada por uma pessoa com características diferentes, ou mesmo também com dificuldades diferentes. Porque às vezes a família não tem tanta necessidade, mas há às vezes um ser ou dois dentro da família que precisam de mais apoio perante os outros, que já compreendem uma série de coisas, e aquele espírito ainda infantil, ainda sem experiência, necessita que a família, o agrupamento familiar, trabalhe em conjunto para acolher, para amá-lo e para dissipar as dificuldades em comum. Mas como esse é um mundo de dificuldades e não há seres perfeitos, geralmente as dificuldades são em geral de todos nós, não é? E também muitas famílias, dentro da sua programação, escolhem receber seres que vêm com dificuldades físicas para ser recebidos, acolhidos e cuidados. Graças a Deus, nos tempos de hoje, já não é mais. O progresso veio e nos ensinou que as pessoas com deficiência física, elas já podem ser acolhidas pela família, elas resolvem suas problemáticas, e a sociedade também tem ajudado para que essas pessoas sejam acolhidas, porque afinal somos uma família também universal, tá certo? Porém, quando os nossos filhos nascem, nossos netos, a gente também tem uma larga vontade de olhar para a criança e ver a quem foi que ela puxou. Será que puxou a mãe, o pai, o avô, a avó? Tem o olho do avô? E ali nós vamos procurando uma característica, porque é muito gostoso também sentir-se parte daquelas pessoas e ver a continuidade daquela família. Porém, nós espíritas sabemos que a genética ela é respeitada. Então, a mistura genética ela vai ser coerente com a família, até na questão sanguínea. O sangue tal não pode ser filho de outro sangue, porque há genética. Então, tudo isso é respeitado perante o código genético. Então, podem vir sim, geneticamente, muito parecidos filhos, a cópia do pai, da mãe,
Mas não se deixem enganar. O conhecimento espírita sabe que ali habita aquele ser é um espírito. Ele vem, mesmo sendo aquela coisa fofíssima, ele ali tem um espírito criado por Deus, que pertence a Deus e não nos pertence. A geração do corpo físico é dentro da evolução genética e científica, mas sempre haverá um espírito ali. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas que horas que o espírito se une ao corpo? No momento do nascimento, quando o bebê está na barriga, já há ali um espírito designado. Mas a junção mesmo do espírito com o corpo físico é no momento do nascimento. Quando ele dá a sua primeira respirada, o seu primeiro choro, é ali que ele está já desligado do corpo físico da mãe e ali já respirando um espírito único, porque não vai haver dois iguais no universo, porque é criação de Deus. Bom, essa criança, ela vai, ao longo do tempo, ela já não está ali com o corpo. O corpo físico também tem que se adequar às suas necessidades para que o espírito goze de toda a sua experiência. E neste planeta, nós precisamos da infância para que dê tempo do corpo ir se adequando ao espírito e à mente e ao cérebro, para que tudo depois esteja entrelaçado. É por isso que no conceito da educação, os espíritos dizem: aproveitemos o momento em que eles estão pequenos, para que de tempos em tempos, por exemplo, 7, 12, essas mudanças de fase, nós estejamos preparados, porque ali ele ainda está aceitando os conselhos, os atos educacionais dos pais. Aí é o grande compromisso, não é? E graças ao esquecimento do passado, que é uma bênção de Deus, os espíritos não vão lembrar, nem nós, quem somos ou que fomos para eles. Mas as vibrações de amor ou de antagonismo trazem às vezes algumas dificuldades, mas pela bondade do Senhor, Ele vem com aquela carinha tão engraçadinha, tão necessária, tão fragilizada, porque nós sabemos que o único animal que, colocado fora do corpo da mãe, ele não sobrevive sozinho. Nós não somos nem preparados para este planeta. Os animais sobrevivem, nós, colocados a céu aberto, não vamos sobreviver sozinhos. Então, isso quer dizer que nós temos que nos preparar nessa caminhada, que é um tempo de aprendizado para ser pai e um tempo para educadores também, para que a gente aproveite já na caminhada e transforme aquela criança nos meios educacionais e culturais o melhor ao nosso alcance. Não estou dizendo aqui de condições financeiras, porque aprendemos bem nesta pandemia que não é a quantidade do que é oferecido, não são os valores materiais que vão designar se vai ser ou não uma boa educação. Às vezes, num lar simples, há muito amor e as crianças não têm essa dimensão de ser compradas, de que aquilo está sendo feito. Elas amam simplesmente, com muita pureza, nos ensinando as nossas responsabilidades. Talvez a gente possa até fazer um pensamento que neste momento da pandemia nós tivemos que voltar para os nossos postos de trabalho dentro de casa e podemos ver e sentir a diferença do que é estar em casa e estar vivenciando as experiências dos nossos filhos.
Eu creio que o bom senso vai conseguir trazer melhoras nesta área, onde os pais que já estão dividindo o cuidado com aquele ser possam encontrar caminhos mais modernos para fazer com que o pequeno seja já constituído de um lar com muita vontade, com muito amor. É muito bonito essa parte da reencarnação, é sabermos que ao vivenciarmos essas experiências, estamos também trazendo para perto da nossa família aqueles outros, os avós, os tios, porque falando dentro de uma normalidade, todos podem colaborar para a educação dessa família, porque faz parte, ninguém precisa só gostar do amarelo, mas a gente há que ter como respeito as diferenças e mostrar que podemos conviver com as diferenças. Mas nos dias de hoje parece que as diferenças estão sendo colocadas muito acima dos laços familiares, porque se todo mundo não pensar, não votar, não escolher de acordo com o que o outro pensa, aí nós partimos para a briga, para isto ou para aquilo, sem respeitar os nossos laços familiares. Nós temos que aprender que nem todos são iguais. A diversidade dos espíritos é maravilhosa. Todos temos o lado difícil, mas temos o lado bom também, que poderemos aprender com o tempo. Não vou fugir que há pessoas que são muito difíceis também. Há situações familiares tão comprometedoras, mas tão comprometedoras, como há casais também liderando essas famílias, que são tão difíceis, mas tão difíceis, que a doutrina espírita ela nunca foi contra a separação de casais ou de pessoas, porque quando não há amor e só há ódio, ali mesmo já está completamente destituído qualquer laço afetivo. Então, para que realmente a gente acredite em melhoras, as pessoas devem estar unidas por sentimentos e por amorosidade. Se isso não é possível, se já se chegou às raias da loucura, de tantos outros modos, de violência e de ataques, é melhor separarmos e aprendermos a viver de outra forma. Mas está ali caracterizado que há um problema. Recorrendo ao Livro dos Espíritos, ele nos esclarece a diferença entre os animais e os homens, porque constantemente no nosso meio, atualmente, as pessoas dizem assim: mas comparar o ser humano aos animais já está ofendendo os animais, porque há animais agora tratados com tanto amor e carinho, com tantas atenções, que a pessoa até chega a dizer: não, eu prefiro lá ficar com o meu animal, porque o ser humano está muito difícil. Está sim, está difícil, mas também ele está evoluindo. Mesmo diante de todas essas dificuldades, a lei de evolução é concreta. Ela não se sobrepõe, ela se sobrepõe à ignorância, ela se sobrepõe a qualquer fato que não seja o melhor para todos. Então, o progresso virá, o progresso pode até ser atravancado um pouco, mas ele virá porque essa é uma lei de Deus, ele quer que a gente melhore. Então, as leis naturais melhoram e os nossos sentimentos melhoram. E de vez em quando, como crianças rebeldes, o nosso Pai querido ainda manda algumas lições difíceis como essa que nós estamos passando, para que a gente fique um pouco em casa e repense toda a sua vida, os seus valores, e que possa ali avaliar melhor as suas escolhas filosóficas e de posturas de vida. Aí vocês dirão: mas nós vamos todos melhorar. Não, nós não vamos todos melhorar.
Só aqueles que estão buscando se transformar vão acrescentar a alguns que infelizmente sequer entendem de disciplina, de respeito à vida. Então eles estão entre nós e nós temos que respeitá-los, não é assim? Bem, recorrendo ao Livro dos Espíritos, do qual eu aconselho você, mesmo sozinha, abrir as perguntas, porque os espíritos ali naquele livro, ele se faz perguntas e se dá respostas. E às vezes a gente quer tantas respostas porque a gente está se sentindo tão com dificuldades. Ele diz que o ser humano, ele não pode ser comparado aos animais, porque os animais, eles têm como instinto, eles têm as suas crias, no momento que ela não precisa mais dele, da ajuda material para estar vivo, eles seguem adiante e a mãe vai para outros filhotes, vai ter outra reprodução e assim sucessivamente. Mas que nós, movidos pelo amor, movidos pelo DNA de Deus que há em nós, pela nossa relação fraterna, porque Jesus proclamou que nós éramos todos irmãos, porque Ele quis nos acolher, e como nós todos temos dentro de nós a identidade divina e somos capazes de reverter as situações e aprender, nós somos unidos em família. E a mãe, principalmente, ela se sente responsável, umas das vezes até como se, dentro da espiritualidade, além desta vida, ela ainda procura ajudar esse filho para que os laços cada vez mais unidos aqui sejam continuados, se forem verdadeiros, do outro lado, não é? As dificuldades dentro de uma família, às vezes é uma prova escolhida ou uma expiação. Difícil, não é? Pensar que a gente escolheu essa prova. Mas nessa luta para a melhora dos nossos irmãos, nós nos melhoramos, nós temos que mudar e nós temos também que vencer muitos obstáculos, mas Deus nos confiou como pais esta responsabilidade. Não adianta fugir, principalmente na área ainda que eles necessitam tanto de nós. Mas todos nós seremos recompensados. Já seremos recompensados nesta vida, porque nós veremos uma pessoinha tão amada transformado num ser humano bom, completo, em toda a sua existência, um filho de Deus, uma pessoa do bem. É muito gratificante sentir nesta vida esses momentos. É muito gratificante para os pais e para toda a família, cada vez mais a geração de amor dentro dessa família. E através da educação, dos bons costumes, nós vamos levando a nossa vida. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá uma parte muito reconfortante que diz que se nós tivermos feito tudo o que estava ao nosso alcance, nós podemos dormir de consciências tranquilas, que nós seremos recompensados pela tranquilidade das nossas consciências. Me perguntaram certa vez, porque eu dando aula sobre o livro dos Espíritos, me fazem às vezes algumas perguntas muito interessantes. Uma pessoa que não é espírita me disse assim: Liana, por que esse planeta está tão cheio de gente? De onde vieram todos esses espíritos? Os espíritas sabem a resposta, porque o Criador não criou só a Terra, ele não seria egoísta e ele, como Pai, não deixaria tantos belos planetas desabitados. Então, o que entendemos é que nós somos viajores, nós também conseguimos evoluir, nós conseguimos vencer o homem velho e trazer à tona o homem novo, não o angelical batendo as asas, mas lutando, buscando, nos modificando, porque é preciso ter muita coragem para modificar. Mas lembremos que nós temos 5 tipos de planetas, onde cada vez mais
aqueles que conseguem ultrapassar suas dificuldades, eles são promovidos. Por isso, a perseverança no bem, e por isso esses espíritos às vezes também nos visitam, dando sopros para nós, para persistir, para nos animar, para que a gente lute pelo certo, pelo bem, com dignidade. Então, veja só, quer dizer que há vários tipos de planetas? Sim. Há o mundo primitivo, onde são espíritos ainda que vivem pelo instinto. Há os de prova e expiação, que é esse que nós habitamos. E há também o de regeneração, a quem nós estamos candidato. E ainda mundos felizes e mundos celestes. Olha que bacana! Então, quer dizer que quanto mais você se esforça para você seguir as leis divinas, seguir as leis do bem, você alcança vencer a si mesmo e se candidata a estar no futuro, não digo agora, mas a ser candidato, a ser transferido sim para mundos melhores, onde você vai poder se sentir mais acolhido, onde você vai poder ver o bem pelo bem, onde o ser humano poderá respeitar o outro. Então, essa doutrina abençoada, que é reconfortadora, que é de paz, nós temos que ter muita gratidão a esses amigos protetores que estão sempre nos encorajando ao lado, nos momentos difíceis, nos momentos felizes, nos momentos em que temos que ter muita resignação, muita aceitação, muita luta para que nosso planetinha melhore, seja mais bem cuidado, que nossas relações humanas sejam elevadas a um patamar de respeito e que mesmo que vejamos tantos erros, tantas coisas erradas, acreditamos que Deus está no comando, que não há sofrimento que seja em vão e que nem todo mundo sofrerá para sempre. Nós sempre seremos alavancados para o bem. Que Jesus apoie a todos vocês. Eu aprendi nesses anos uma frase muito bonita que constantemente eu falo. Me perguntaram, foi perguntado no Livro dos Espíritos, esse que você pode ter acesso. Afinal, o que Deus espera de nós neste momento? O que Deus espera que a gente faça perante todas essas dificuldades? Ele diz, a resposta do Livro dos Espíritos é dada pelos espíritos que já estão com capacidade para responder. Eles dizem, Deus espera que tenhamos coragem para os nossos enfrentamentos. Não é a coragem da valentia, é a coragem de resolvê-los, é a coragem de vivenciá-los com muita dificuldade, que a gente sabe que não é mole não, mas que tenhamos a coragem e a fé em Deus, sabe? Que nada é por acaso, que não estamos aqui por acaso, não estamos passando a situação. E Deus pede de nós, Jesus principalmente, nos avisou, não seja aquele que vai ferir, não seja. Prefira ser ferido. Seja ferido, chore a sua dor, se prontifique, mas não seja aquele que ofende, nem aquele que agride, porque esse mundo já tem muita violência. Gratidão a todos vocês que pacientemente me acolheram, que Jesus recompense a todos, envolvendo o seu lar dentro das melhores alegrias possíveis, dentro da harmonia, e que possamos em breve nos abraçar, nos respeitar e conviver humanamente. Muito obrigada, um beijo no coração.